Buenas a todos, todos incluindo todos. Hoje eu estou fazendo aquelas transmissões que só uma pessoa assiste, na hora, depois tem mais uns 8 ou 9 que assistem também. E para mim importa que eu fico guardando esses registros, né? Então, hoje eu não vou falar assunto muito sério, muito profundo, não. Mas é ver o que eu vou contar um caos, um sucedido lá em Gramado. Mas é um caso verdadeiro, Eu tenho 67 anos, não parece, né? Cara de 70. Então, na minha infância e na minha adolescência, e quem é mais antigo que eu digo assim, bem antigo mesmo, são poucos, que ainda estão vivos, mas tem, o pessoal da minha geração para trás, isso aí meio que parou na minha geração, mas da minha geração para trás, há de lembrar de uma lenda urbana, né? Por que lenda urbana? Porque ninguém podia provar, mas todo mundo sabia, de que no período da guerra, o Dr. Carlos Neles, que foi o primeiro médico e durante muitos anos o médico do hospital, hoje o Hospital de Gramado, Hospital São Miguel, e a sua esposa, Dona Mede, eles que eram proprietários todo aquele morro que vai do centro de Gramado até a Avenida Central, é bem grande ali, bem grande. Lá tinha uns lagos, eu vou falar que tinha, porque hoje parece que tem um parque lá que eu não visitei ainda, deve estar mais bonito ainda, mas naquele tempo tinham 2 lagos, né? Era uma propriedade privada, mas que dava acesso aos hóspedes do Instituto Balneo e Lodoterápico, ou vulgo motel balneário. Por que motel? Motel naquele tempo não tinha a conotação que tem hoje. Motel era um local, era um pequeno local de pouso, um pequeno hotelzinho, né? Geralmente em beira de estrada, que não era o caso ali. Ali ficava na Borges de Medeiros, que não era uma passagem contínua enfim. Mas chamava motel balneário, tinha o motel balneário, motel Franz, motel Veraneio Irmscher, enfim. Então, os hóspedes que iam da Europa, inclusive, fazer tratamento no Instituto Balneo Lodoterápico, que era um belíssimo instituto que pesquisava e fornecia tratamentos à base de lama medicinal, né? Uma lama turfosa. Outro dia eu vou contar a história dessa lama e desse instituto, que eu conheço bem. Mas os hóspedes ali do hotel e também do restaurante, eles tinham acesso a passeios, a caminhos, a trilhas que iam até o alto do lago, né? Então lá tinha vários caminhos, vários passeios à volta ali. E era um terreno muito bonito, era uma mata muito bonita, cheia de caminhos, cheia de passeios e de locais para sentar, córregos, escadarias pavimentadas com xaxim, outras com pedra, outras com madeira. Era muito bonito o lugar. E era um lugar assim encantado para nós, né? Então a gente que era criança, a gente caminhava por lá e não tinha perigo nenhum, era um lugar muito tranquilo. Para vocês terem ideia, eu nunca, eu ia contar uma mentira, eu ia dizer que nunca vi uma cobra. Mas agora lembrando, um dia, não é o caso que eu vou contar, mas está dentro do contexto. Um dia tinha um pierzinho, que era uma tábua apenas, até um dos lagos que no meu tempo não tinha mais, mas provavelmente eu colocava uma pequena canoa ali, uma piroga ali, e
davam voltinhas por dentro do lago e tal. Então tinha um pierzinho, que era uma tábua apenas, muito bom de sentar ali. E eu gostava de sentar, tinha um banquinho junto do pier, né, de madeira, bem rústico, e eu gostava de sentar ali, e eu levava o radinho de pilha e ficava escutando música, né, da Rádio Guaíba naquele tempo. E eu também levava um livro e ficava lendo, contemplando, e era, imagina, perfume da mata, perfume de flores. Ali o lago era forrado de narcisos. Narcisos são chamados de rosas d'água, que é uma flor, um tipo uma aguapé belíssima, belíssima, tem roxo, amarelo. Era muito bonito, muito. Um lugar assim de sonho, né? E então eu ficava contemplando aquilo ali, lendo meus livros. Nessa época eu já lia Hermann Hesse, lia Aldous Huxley, lia a Bíblia, né? Eu lia de tudo. O que aparecia para ler, eu lia. Então, só um pouquinho, deixa eu dar uma conferida aqui, que tem uma conexão lenta, só um instantinho, fazendo a gentileza. Só um instantinho aqui, vou mexer aqui. Conectado, concluído. Ok, 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 ok. Ok, vamos voltar. Pronto, voltei. E então eu vi uma vez uma jararaca, mas uma jararaca de coisa de 1,5 m, mais ou menos, da grossura, do diâmetro do meu braço. Era um monstro, uma cobra, morta. Alguém matou ela paulada e deixou ela lá. Quer dizer, aquele monstrengo que deveria ter uns 20, 30 anos de idade, deveria estar rondando por ali onde eu estava. Quer dizer, o meu anjo trabalhando constantemente, porque eu acredito em anjo e acredito que o anjo cuida da gente nos perigos mais iminentes. E eu fui cuidado muitas vezes, a minha vida foi salva muitas vezes por anjos. E lá, com certeza, algumas vezes, porque essa serpente, ela estava ali à minha volta. E nunca me aconteceu nada, graças a Deus. Mas então, esse era o cenário, né? E tinha, né, nessas trilhas, nesses caminhos misteriosos e tal. E então corria pela cidade a seguinte história, a seguinte lenda urbana, de que no tempo da guerra o casal Nels havia construído um subterrâneo e que nesse subterrâneo eles tinham equipamentos de comunicação, radioamadores e também mantimentos, né, para se comunicar com a Alemanha. Essa era a lenda que corria pela cidade. Tá? Conta-se que uns caçadores de tatu, andando um dia à noite, viram um movimento, se esconderam e viram o casal sumir por trás de uma pedra e procuraram e não viram eles. Muito bem. Essa era a lenda. Então, não tinha guri da minha idade para trás que não procurou o tal do subterrâneo dos Nels. A gente andava com um bastão e cada pedra que a gente encontrava, a gente batia nela para ouvir se tinha um som oco, né? Então a gente mapeou, a gente escrutinou, hoje eu diria escaneou, né, o terreno de milímetro por milímetro e nunca achamos nada. Tinha algumas grutas que o Dr. Nels ele era bastante criativo, então ele esculpia umas sereias e umas figuras assim fantasmagóricas, aquelas figuras, uns gárgulas em cimento, né? E colocava lá, então crescia o limo à volta e ficava simplesmente um ambiente bem medieval, né? Bem que a imaginação fluía. Pois bueno, os anos passaram. Aí um dia eu fui me consultar com o Dr. Uli, filho do Dr. Carlos Nels, né? E eu sempre fui muito amigo dele. Conversando assim, além da consulta, a gente era amigo, a gente ficava prosseando lá. E ele gostava muito de mim porque como eu desenhava, ele também desenhava. O Dr. Uli desenhava, deve desenhar ainda hoje, tá velhinho, mas está com saúde, deve tá lá com um pincel e lápis na mão. E como ele desenhava e era um bom desenhista, e o pai dele também era um bom aquarelista, então a gente tinha uma certa identidade, certa identificação. Ele gostava,
O meu escritório ficava pertinho do consultório dele. De vez em quando ele ia lá, porque eu já tinha computadores, a gente já trabalhava, desenhava em computador. Desenhar não desenhava, mas a gente fazia edição de revista enfim, trabalhava com edição de imagens em computador, e ele ficava muito admirado com aquilo, né? Eu gostava de ver aquilo. Aí um dia eu perguntei, doutor, deixa eu lhe contar uma história. Aí contei a história da lenda do subterrâneo, dos Nils. Eu perguntei, é verdade isso? Sabe o que ele me respondeu? Sim, é verdade. Não da forma que contaram, mas ele me contou. Ele me contou a seguinte história. E ele não pediu segredo, então eu vou contar a história para vocês. Ele contou que ele estudava em Porto Alegre e um dia ele estava em casa, visitando os pais em casa. Os pais levaram ele até um certo lugar no mato, perto da casa, e disseram para ele o seguinte: fecha os olhos e conta até 10, e depois nos procure. Então ele fez isso, fechou os olhos, contou até 10, e quando abriu os olhos eles tinham desaparecido. E procurou e não encontrou eles. Procurou de todo jeito e não achou eles. Aí eles apareceram, né, e contaram para eles. Aí mostraram para eles o seguinte: na verdade, sim, como havia perseguição pelo tempo de guerra, e os alemães eram perseguidos aqui também, né, no pós-guerra principalmente, eles construíram esse local que realmente não tinha rádio amador, não tinha comunicação nenhuma, eles não tinham contato nenhum com a Alemanha, a não ser com parentes, com amigos, e tratavam de assuntos de medicina, não tinha nada a ver com política, mas eles tinham ali realmente mantimentos, víveres para 6 meses, parece que é esse o tempo, enfim, e a entrada era uma pedra falsa, né, coberta por vegetação, por musgo, e eles viravam a pedra, desapareciam, sabe, e ninguém era capaz de encontrar eles. Então, como os caçadores levaram o assunto para o delegado visitou eles e perguntou sobre o túnel, e eles disseram sim, existe, mostraram o subterrâneo para eles, que era uma caverninha, né, bem feita, bem construída, mas nada portentoso demais. Aí o delegado mandou que eles cobrissem aquilo, enterrassem, tapassem aquilo, acabassem com aquela história, e então ele conta que eles fizeram isso. A segunda lenda é que se fizeram ou não sei. Pode ser que esteja lá, até hoje, né? Quem é que sabe, né? Mas enfim, aquele lugar, aquele mato lá, aquele hotel, restaurante, ele deu muita alegria para muita gente. Então, mesmo depois, quando eu já adulto, já era casado, já tinha meus filhos, eram crianças, né? A gente morava perto, no domingo a gente ia almoçar, ou no sábado ou no domingo a gente ia almoçar lá. O cardápio era sempre o mesmo. Era uma comida austríaca, porque como eles atendiam pacientes do Instituto Lodoterápico, né, que outro dia eu vou contar a história, tinha que ser uma comida saudável, né, mas saborosa. Era uma comida austríaca. Era muito boa. Eu lembro da Dona Maria. Dona Maria era a cozinheira deles, né? Então a Maria era mãe do Miguel e da Irene. A Irene é a esposa do meu amigo Jorge Argenta. A mãe dela era uma excelente cozinheira, de mão cheia. E o que a gente comia lá? O cardápio de domingo era frango à Califórnia com os acompanhamentos, né? Que era purê de batata, frango grelhado, um tempero leve, que mais? Frutas em compota, né? Figo, pêssego em calda, arroz, que mais? Aspargo, acho que tinha, enfim, era uma saladinha de tomate com alface, era bom demais. Eu tenho muita saudade desse lugar. Eu também tenho muita saudade de muita coisa, né? Tenho muita saudade.
Então, esse é o caso do Instituto Balneolodoterápico. A lenda que não era lenda, era só meio lenda na sua finalidade, nos seus objetivos, mas que realmente existiu. E é uma história que eu já escrevi sobre essa história, tá? Já tem um texto sobre essa história aí, mas eu quis contar. Eu acho que era isso por hoje. Agora eu vou, olha, ó, vou dar sequência ao mate e depois eu vou cuidar da vida. Um forte abraço, um quebra-costela bem cinchado para todo mundo, tá vendo? Um beijo nas prendas, de longe, que a patroa não gosta muito dessas intimidades. Onde é que desliga? É aqui.